Bem-vindos ao canal Sinta-se Bem Todos os Dias. Ao longo da história, o ser humano criou instrumentos de punição que, mais do que ferir o corpo, revelavam profundas lições sobre a alma. Entre eles, a antiga canga de madeira, pesada, limitadora, humilhante. Tornou-se um símbolo de opressão, dependência e também de despertar espiritual. Hoje, convido todos a refletirem que cangas ainda carregamos, mesmo sem perceber. A antiga canga de madeira, usada em regiões da Ásia e também em territórios sob o domínio mongol nos tempos do Gengis Khan, era um instrumento de opressão e punição. Era uma pesada estrutura de madeira colocada ao redor do pescoço do condenado. Grande, larga, extremamente pesada. Ela tinha uma característica cruel: impedia a pessoa de se alimentar sozinha. Com a canga, o indivíduo não conseguia levar comida à boca, nem beber água com facilidade. Não podia deitar-se, nem se movimentar com liberdade. Tornava-se totalmente dependente da compaixão alheia para sobreviver. Se alguém não o alimentasse, passaria fome. Se ninguém o ajudasse, morreria sozinho. Além da dor física, havia a exposição pública. A pessoa permanecia à vista de todos, carregando não apenas o peso da madeira, mas o peso da vergonha e da humilhação. Aquela canga simbolizava a perda da autonomia, da dignidade e da liberdade. Com o tempo, esse instrumento tornou-se também um poderoso símbolo espiritual. Na tradição bíblica, a quebra da canga de madeira representa a libertação da opressão e fim do domínio injusto. A canga passou a simbolizar tudo aquilo que escraviza o ser humano, por fora e por dentro. Hoje, não carregamos cangas visíveis, mas quantos de nós ainda caminham sob cangas invisíveis? Há cangas impostas pelos outros, opiniões que nos aprisionam, julgamentos que nos ferem, relações que nos dominam, expectativas que nos sufocam. Muitas vezes vivemos tentando agradar, corresponder, caber em moldes que não são nossos. E há também as cangas que nascem em nós. Medos persistentes, culpas antigas, pensamentos negativos, sentimentos de inferioridade, orgulho ferido, ressentimentos silenciosos. Essas cangas interiores podem ser ainda mais pesadas do que qualquer madeira. Quando estamos submetidos a essas prisões, perdemos algo essencial: a liberdade de alimentar a própria alma. Sentimos-nos fracos, inseguros, dependentes. E é nesse ponto que surge uma lição profunda escondida na imagem da antiga canga. Aquele que estava preso à canga precisava do outro para sobreviver. Precisava que alguém lhe oferecesse água, alimento, cuidado. A dor da dependência despertava uma verdade: ninguém vive sozinho. Assim também ocorre conosco. Quando a vida nos coloca em situações de limitação, seja pela dor, pela perda, pela fragilidade emocional ou pelos próprios erros, aprendemos a reconhecer nossa humanidade comum. Descobrimos que também precisamos uns dos outros. A experiência da própria fraqueza pode despertar a humildade. E a humildade, quando sincera, desperta a caridade. Quem já precisou de amparo, aprende a amparar. Quem já sentiu sede de compreensão, aprende a compreender. Quem já precisou de alimento espiritual, aprende a oferecer palavras de consolo. A canga que um dia humilha pode, paradoxalmente, ensinar. Ela nos recorda que somos interdependentes, irmãos de jornada, viajantes que se sustentam mutuamente. Mas a mensagem espiritual não termina na submissão.
ela aponta para a libertação. Há um momento em que a canga se rompe, quando reconhecemos o nosso valor, quando perdoamos o passado, quando deixamos de nos prender ao que os outros pensam, quando transformamos dor em aprendizado e aprendizado em amor. A verdadeira libertação não é apenas retirar o peso do pescoço, é retirar o peso da alma. Que possamos olhar para as nossas próprias cangas, visíveis ou invisíveis, com coragem e consciência. Que aprendamos com elas a humildade que aproxima, a sensibilidade que acolhe e a caridade que sustenta. E que, ao nos libertarmos pouco a pouco de tudo o que nos aprisiona, possamos também ajudar a libertar aqueles que caminham ao nosso lado. Porque ninguém se salva sozinho, mas juntos podemos caminhar mais leves e finalmente livres. Todos nós, em algum momento, já caminhamos sob o peso de alguma canga invisível, algumas impostas pelos outros, outras criadas por nós mesmos. Mas cada experiência de limitação pode despertar em nós a humildade, a empatia e a caridade. Quando reconhecemos nossas fragilidades, tornamo-nos mais sensíveis à dor do próximo. Quando recebemos auxílio, aprendemos a oferecer. Que possamos permitir que Deus nos ajude a romper as cangas que nos aprisionam, as do orgulho, do medo, da culpa, da dependência emocional. E libertos, que possamos também estender as mãos àqueles que ainda caminham sob peso semelhante. Que tipo de canga invisível você já sentiu pesar em sua vida? Gostou da mensagem? Siga o canal, curta, compartilha e sinta-se bem todos os dias.